Alô, meus amigos, aquele abraço. Que bom estarmos de volta agora aqui com o nosso quarto episódio. É verdade, já estamos no quarto episódio da nossa série Paulo Roberto Duarte, 52 anos de história. É um videobook que nós estamos fazendo, contando um pouco da nossa trajetória desde a década de 1950 e, é claro, também servindo de pesquisa para todo mundo, a gente falando aí sobre as coisas do passado, do rádio, da televisão, nestes anos que se passaram, não é verdade? Com a direção aí de Jonas Ramades, edição também do Jonas e o apoio de Paraquedismo.tv. Com Marcos Morandi, o céu não é o limite. Imagens lindas, maravilhosas, saltos extraordinários de tirar o fôlego, mas principalmente com a segurança, a categoria e, mais do que nunca, a responsabilidade com a vida que tem o Marcos Morandi. Entre aí no Facebook Marcos Morandi ou então no YouTube de Paraquedismo.tv. Mas, meus amigos, nesse quarto episódio, estamos chegando já à fase de locutor esportivo. Jonas Ramades, a foto de número 1, essa foto correu o mundo, é verdade. Olha aí, esta foto é datada de 1974, onde nós temos aí uma escada Magiros, vocês estão vendo, pessoas em cima da escada Magiros, e esta foto foi de 74, foi tirada pelo nosso Janky, nosso Janky da época lá de A Gazeta, e ele mostrou para o mundo afora. A história é a seguinte: nesta foto, em 1974, Rio Branco e Santo Antônio, pelo Campeonato Estadual do Estado do Espírito Santo, tinha um jogo decisivo no estádio Rubens Gomes, em Vila Velha, que hoje é a nossa querida Vila Olímpica do município de Vila Velha. Então, na época, a Rádio Vitória e a TV Vitória pertenciam à rede Tupi de rádio e televisão. E a televisão retransmitia os jogos do Campeonato Carioca ao vivo, no mesmo horário dos jogos do Estado do Espírito Santo. O então presidente do Santo Antônio, na época, Joel Serrano, proibiu a equipe, essa equipe aí, a equipe do Screte de Ouro da Rádio Vitória, de entrar no estádio do Santo Antônio para transmitir a partida. Então, o diretor Oswaldo Amorim conseguiu, junto ao Corpo de Bombeiros, esta escada Magiros aí que vocês estão vendo. Então, colocou por cima dos muros, sobre os muros do estádio Rubens Gomes. Então, nós transmitimos o jogo. Nessa escada Magiros aí, lá na ponta tem um soldado do Corpo de Bombeiros, euzinho aí narrando esse jogo, com um microfone chamado Cara de Sapo. Na sequência aí tem o Marcelo Dessoni, que era o titular da equipe de esportes, comentarista, chefe da equipe de esportes, João Peçanha e Ordiz Aguiar. Lá embaixo, não estão aparecendo na foto, nós tínhamos aí na época José Luzardo da Rocha, diretor técnico já falecido, e também Manuel Benedito da Silva Pidu, também técnico já falecido. Portanto, essa foto de 74 correu o mundo e marcou muito a minha carreira de narrador esportivo. Muito bem, um outro detalhe que eu quero colocar para vocês aí, tá? É com relação a uma outra foto. Já nós vamos mostrar para vocês aí essa outra foto que envolve o Rio Branco Atlético Clube e uma viagem extraordinária para a Europa. Mas tem um detalhe. No Maracanã, nós passamos boa parte da nossa equipe, da nossa vida. E convivemos com gente extraordinária e, claro e evidente, nós tivemos o privilégio de narrar futebol com os maiores locutores e comentaristas de todos os tempos. Esse cidadão que está aqui, eu tive o privilégio de conviver com ele na década de 80, muito, em vários prefixos de rádio. Um dos maiores nomes da narração esportiva do Rio de Janeiro e, é claro, hoje continua na batalha aí na Record TV do Rio de Janeiro. Estou falando com muito prazer do meu amigo, meu irmão de narração esportiva, Carlos de Souza. 52 anos de carreira, 52. Olha, é difícil imaginar, um segmento cada vez mais estreito, mais restrito, alguém possa, na crônica esportiva, fazer 52 anos de carreira. Paulo Duarte vem trabalhar quando vem a Copa do Mundo para o Brasil. E que profissional é você, Paulo Duarte? Quanto orgulho eu tenho de você. Rapaz, você é uma escola, uma enciclopédia, um narrador formidável, um apresentador de escola, um cara maravilhoso. Me lembro que nos anos 80, Ordiz Aguiar ligou para a Cachorro PPI, eu estava lá, começando a carreira, me dando a incumbência de substituir a você, Paulo Duarte, num jogo Vitória e Guarapari no estádio Davino Matos, nos anos 80, porque você e o Carlos Alberto Oliveira haviam saído da Super Rádio Vitória, que formava naquela época o maior escrete da história do Rádio Capixaba e foi o escrete de ouro da Rádio Vitória, da Super Rádio Vitória. Você estava lá. Anos depois, eu te reencontro aqui no Rio, eu na Rádio Nacional,
depois na Rádio Globo e você na Super Rádio Tupi. E na Super Rádio Tupi era um time de cobras, um Butantã, viu? Do Alcei Bueno de Camargo, Paulo Duarte, Paulo César Tênios, Paulo Roberto Braga e Ayrton Rebelo. Rapaz, que coisa fantástica. Que equipe era aquela, Paulo Duarte? Você sempre ao lado de feras. E as feras sempre precisando de você. Paulo, 52 anos de carreira. Professor Euclides, ele está no céu agora olhando para baixo, batendo palmas para você. Professor Euclides sabe que o aluno ficou bom demais. O aluno ficou tão bom quanto o professor foi. E marcou também na história do rádio brasileiro. Que família é essa, hein? Que coloca para nós dois grandes profissionais. Paulo Duarte, vida longa, meu irmão. Obrigado por ser esse profissional brilhante que você, esse parceiro, esse professor. Sou seu aluno, viu? Meu professor querido, aqui do Rio, nos corredores do Maracanã, do Engenhão de São Januário. Quando a gente vai fazer algum trabalho, os colegas falam com carinho de você, com saudade, porque você é maravilhoso, Paulo Duarte. Um cara de caráter que nunca fala mal de colega, está sempre de bom humor, de sorriso estampado para ajudar o colega a levantar o astral do outro. Paulo, querido, 52 anos de carreira. É para poucos, viu? E é para você, porque você é especial. Nós chamamos, meu irmão. Nós chamamos. Abraço do Carlos Souza Birubiru aqui do Rio. Cheio de saudade de você, Paulo Duarte. Vida longa, irmão. Obrigado, Carlos de Souza. Um forte abraço para você. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Deus te proteja sempre, esta figura humana extraordinária. Mas nós falamos agora há pouco de uma outra foto. Jonas Gamados, coloca aí esta foto de número 2, a foto da Grécia. Olha só esta foto aí, gente amiga. Também é da década de 70. Na época, o futebol do estado do Espírito Santo viajava pelo mundo afora. E nesta foto aí, você vê à esquerda, tá? À esquerda, Geraldo Cerqueira. Era preparador físico da equipe do Rio Branco Atlético Clube. E ao meu lado, na foto, da esquerda para a direita, Beto Prete, ex-jogador do Atlético Mineiro, do Rio Branco, diversos clubes, treinador campeoníssimo pelo estado do Espírito Santo e pelo Brasil afora. Esta foto foi tirada nos Acrópolis, na Grécia, em 1974, viu, galera amiga? Muito tempo, numa excursão maravilhosa que o Rio Branco fez, tá? O único clube do estado do Espírito Santo que fez uma excursão de mais de 2 meses, abriu caminho depois para o Vitória participar da Copa da Coreia, e eu tive o privilégio de ser o radialista, o jornalista e o narrador desta excursão de 2 meses pela Europa, Ásia, Oriente Médio. Marcou uma época no Rio Branco Atlético Clube. Muito bem. O Carlos de Souza, que conversou com a gente aí, falou do Maracanã, né? Falou do Maracanã. E já tem uma foto também para mostrar para vocês. Mas antes, eu tenho aqui a participação de um outro amigo meu de longos anos. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele na Rádio Jornal do Brasil. Chegou como ilustre desconhecido, tomou conta do pedaço como repórter, como narrador esportivo e realmente marcou o seu nome também na crônica esportiva do estado do Rio de Janeiro. Meu querido amigo Arnaldo Garcia. Paulo Roberto Duarte, é um prazer, sem dúvida alguma. Conheci Paulo Duarte, esse grande locutor esportivo, em 1984, na Rádio Jornal do Brasil. Aliás, que grande time tinha a Rádio JB, de João Saldanha, de José Cabral, Luiz Fernando, grande Sidney Amaral, enfim. E interessante que um grande amigo meu naquelas jornadas da Rádio JB era exatamente o Paulo Duarte, figura proativa que batia uma bola redonda como coordenador da equipe de esportes da JB, homem que fazia lá as escalas, naquele tempo ainda na máquina de escrever. O Paulo acordava cedo e fazia o 1-0, a primeira goleada de notícias esportivas da Rádio JB. Muito legal, muito bacana. Homem que foi do Diário Associado durante anos e anos a fio, grandes viagens fiz com esse grande profissional. E tem uma coisa que talvez, Paulo, você não saiba. A minha locução esportiva, né? A gente era repórter do Paulo Duarte, viajamos para Manaus, Belo Horizonte, enfim, rodamos esse Brasil, eu na reportagem e o Paulo Duarte na narração. Então o que eu quero dizer para o Paulo é o seguinte: parabenizá-lo por esse grande profissional que é,
este grande caráter que é. E acima de tudo, que é uma confissão, a minha locução esportiva, ela é muito em cima do Paulo Duarte, o locutor vibrante do Brasil, da comunicação vibrante do Brasil. Orgulho, sem dúvida alguma, de ter aprendido com um grande professor, orgulho de ter participado de excelentes transmissões esportivas, aquela viagem de Fortaleza, por exemplo, Corinthians e Vasco da Gama, no Sertão Cariri. Olha, lá estávamos nós, batendo uma bola muito redonda, batendo uma bola legal. Paulo Duarte é uma figura que a gente tem um carinho enorme, porque, acima de tudo, ele é uma pessoa descolada. Ele não tem nenhuma preocupação, nunca teve nenhuma preocupação com concorrência. Sempre um locutor muito firme de fazer o trabalho dele com honestidade, de fazer o trabalho dele com toda a alegria, que tinha uma coisa do interior mesmo. Jogo pequeno virava final de Copa do Mundo. Jogo de base, Campeonato Estadual de Juniores, Torneio Otávio Pinto Guimarães, eram grandíssimas transmissões esportivas. E eu vou até arriscar uma coisa, o jogo poderia ser muito ruim, mas o Paulo Duarte transmitindo era uma questão de colocar o jogo ao ponto das melhores partidas de futebol de Maracanã ou das principais praças esportivas do Brasil. O Paulo tem esse grande talento de fazer de um espetáculo que não é de grande magnitude, uma transmissão espetacular, esplêndida. Esse é o Dr. Paulo Duarte, este amigo que eu trouxe para a vida de tantos anos e trabalhamos juntos também na Rádio Vitória do Espírito Santo, né? Foi um grande momento também, a Rádio Vitória foi um grande momento, transmitimos os grandes jogos do Rio de Janeiro. O Paulo que me convidou, inclusive, para ir para o Espírito Santo e estivemos no Espírito Santo trabalhando com o maior prazer também, com uma grande equipe, o Carlos Alberto de Oliveira, com Cícero Melo, hoje da ESPN, enfim, uma grandíssima equipe. E o futebol, o nosso trabalho, o rádio esportivo, ele tem essas nuances, né? Um dia nós estamos aqui, outro dia estamos lá, acolá, enfim, mas a amizade sempre perdura. Abraço, Paulo Duarte, muita saúde para você, meu amigo. Obrigado, Arnaldo. Forte abraço para todos vocês, viu? A foto que nós falamos agora há pouco é essa aí, Jonas. A foto aí, eu no Maracanã, mas no velho Maracanã. Essa foto aí mostra, Paulo, são as cabines de rádio? Não, nesta foto nós estamos em cima das cabines de rádio. Quando nós estávamos de folga numa rodada nas emissoras de rádio do Rio de Janeiro, nós trabalhávamos para as emissoras de fora. E as emissoras de fora do Rio não tinham cabine no Maracanã. Então os narradores ficavam no teto das cabines de rádio do Maracanã, que vocês estão vendo aí, tá? Então pegava chuva, pegava sol, o pessoal da cadeira jogava laranja, garrafa, às vezes ficava em pé e atrapalhava o pessoal das cadeiras. Na verdade, isso aconteceu aí na década de 1980, até a reforma total aí do Maracanã. Também uma grande lembrança, viu? Olha, o Luiz Orlando, no episódio passado, falou que ele tinha, e eu também, o Oscar dos narradores esportivos, repórteres do Rádio Carioca. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá aqui, é pesado. Quem não conhece, esse aqui é o Oscar. O Oscar da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Tá pegando bem, né, Jonas? Aqui, tá pegando bem. Esse Oscar aqui, eu ganhei como um destaque da década de 1980 como narrador esportivo. Na época eu estava na Rádio Jornal do Brasil. É um prêmio maior para o narrador esportivo, para o repórter, para o jornalista na época, dado pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. Esse é o Oscar de todos nós, narradores. Mas, meus amigos, eu estou trazendo agora aqui um papo com uma figura que eu vi crescer. O sonho desse rapaz era trabalhar num campo de futebol, trabalhar em rádio, ser repórter e tudo mais. Eu tive o privilégio de participar da vida dele desde ele garotinho. E hoje eu vejo ele como o maior destaque da crônica esportiva de televisão, não somente da crônica esportiva, mas do jornalismo geral no estado do Espírito Santo. Falando simplesmente desta figura extraordinária, um pai, um avô, um filho da melhor qualidade, que eu tenho a honra de dizer que sou amigo dele. Eduardo Santos, da Record TV. Olá, minha gente. Eu sou Eduardo Santos, sou apresentador de televisão, sou radialista,
Comecei minha carreira em outubro de 1978 na Rádio Capixaba, Esquadra Canarim, comandada por Jair Lanes. E eu estou aqui para falar de um cara que eu admiro muito. E também parabenizar Paulo Roberto Duarte pelos 52 anos de carreira. E não é qualquer carreira não, gente. Paulo Duarte trabalhou com os feras da crônica esportiva do Brasil. Paulo Duarte trabalhou com Valdir Amaral, do Alcei Bueno de Camargo, com João Saldanha, com grandes nomes da imprensa esportiva brasileira. E eu, uma pessoa simples, nascido na periferia de Vila Velha, tive a honra, o privilégio de ter trabalhado com Paulo Duarte. Foram 4 anos, entre 1992 e 1996, quando eu saí da Rádio Vitória, no Estreito de Ouro, e me transferi para a Rádio Gazeta. Mas nesses 4 anos que eu trabalhei com Paulo, foram 4 anos de um grande aprendizado. Paulo é um narrador esportivo, para mim, um dos melhores do Brasil. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando do Brasil. Paulo tem uma maneira de narrar futebol que, quando eu era criança e ouvia Paulo Duarte, eu me imaginava na beira do campo e sonhava um dia trabalhar com esse cara. E Deus me deu esse privilégio de eu realizar o meu sonho. Eu me sinto honrado, agradecido a Deus de ter conhecido e convivido com Paulo Duarte. E eu tive a sorte também de ter começado a minha carreira no momento em que o futebol capixaba estava em alta. Os estádios viviam cheios, grandes clássicos, Desportivo e Rio Branco, Desportivo e Vitória, Vitória e Rio Branco, famoso Rio, Vitória e Estrela do Norte de Cachoeira e Itapemirim, Desportivo e Colatina, só estádio cheio. Raríssimas vezes você ia trabalhar e o estádio estava vazio. Eu estreiei num jogo de estádio vazio. Estreiei em 1978 no jogo Guarapari contra o Santo Antônio, pouca gente no estádio em Engenheiro Alencar de Araripe. Mas isso era exceção. Na maioria das vezes o futebol capixaba levava um grande número de torcedores ao estádio. E eu sonhava em ser radialista, sonhava em trabalhar com esses feras. E Deus me deu esse privilégio de ter trabalhado com Paulo Duarte. Paulo Duarte está completando 52 anos de carreira. Gente, vocês têm ideia do que é ter 52 anos de carreira na crônica esportiva, na imprensa do Espírito Santo, na imprensa do Brasil? Completar 52 anos em atividade? Ou seja, ininterruptamente? Isso é para poucos. E Paulo Duarte é um desses poucos. Então estou passando aqui para parabenizar Paulo Duarte pelos 52 anos de carreira, dizer para você, Paulo, que eu sou o seu admirador, que eu sou o seu discípulo, aprendi muito com você e continuo aprendendo a cada dia. Não importa quanto tempo de carreira eu tenha, perto de você é nada, mas eu queria deixar aqui a minha admiração, meu respeito por você, pela sua carreira brilhante, com passagem por grandes rádios do Brasil, né? Rádio Tupi, Rádio JB, Rádio Vitória aqui no Espírito Santo, Rádio Espírito Santo. Você é um cara que está com seu nome escrito na história da crônica esportiva do Brasil, Paulo. Parabéns pelos seus 52 anos de carreira. Sou seu fã. Obrigado, Eduardo. Forte abraço para todos vocês, para toda a sua família, para a Vitinha, para a família toda aí, viu? Muito obrigado por participar. Para fechar aqui, Jonas Ramades, isso aqui também me dá um orgulho muito grande. Essa aqui é a medalha Ayrton Senna. Não precisa dizer mais nada, né? Medalha Ayrton Senna, que também eu tive o privilégio de receber, na época, por 40 anos, eu estava com 42 anos, de serviços prestados ao esporte do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, esporte brasileiro. Eu recebi com muita honra e guardo também, entre outros troféus, esta medalha, a medalha Ayrton Senna. É isso aí. Galera amiga, hoje o programa foi bem maior, tá? Eu quero agradecer aí o Jonas Ramades pela produção, pela direção, e o Paraquedismo.tv do Marcos Morante, com as imagens lindas e maravilhosas de sempre, pelo apoio. Sem o Paraquedismo.tv, esses episódios não tinham como ir ao ar. Tá
Tá bom? Minha gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Em breve, o 5º episódio, nós vamos fazer 7 episódios contando a história, a trajetória do Paulo Roberto Duarte, nesses 52 anos de carreira pelo esporte em todo o Brasil. Forte abraço, muito obrigado, cuide de cada um, tá? Vamos vencer a pandemia e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, gente amiga.